Boa tarde, boa noite a todos e todas. Hoje a gente vai conversar aqui no nosso Papo Ninja, conversar com Otávio Júnior, essa figura sensacional. E atenção, fixar esse comentário aqui. Tadã. Publicar. E o que está chegando aqui? Fixar o comentário. Muito bem. Gente, eu vou ter que desativar esses comentários, uma pena, mas tudo vai dar certo. Vamos lá. Otávio. Chegando aqui. Atenção. Vamos lá. Chegando aqui o nosso escritor convidado de hoje. Atenção. Olá. E aí, Otávio? Como é que tá? Fala, meu amigo. Beleza? Tudo bom? Rapaz, tudo bem, que bom a gente se encontrar aí, conversar um pouco mais, prosear um pouco mais sobre Sim, literatura, sobre livro, leitura. É um prazer estar aqui contigo e aqui no nosso Papo Ninja. Todas as semanas, nas quintas-feiras, a gente conversa aqui sobre leitura, sobre livro, literatura, no nosso Escritas Ninjas. Então, seja muito bem-vindo. Vamos conversar um pouco sobre a tua trajetória. Pode ser, Otávio? Te apresentar e a gente depois fala dos teus livros, beleza? perfeito. Beleza. Bom, tu nasceu em 1983, não é? No Rio de Janeiro. E E, rapaz, conta aí para nós aqui, porque tu tem uma história tão bonita, uma história, né, com os livros, como é que foi, assim, o início da tua relação, né, com a literatura, tua relação com o livro, o mundo da leitura. Boa noite. boa noite, né? Eu gosto de iniciar as saudações com boa noite, bom dia, boa tarde, porque esse nosso encontro ele ficará para a posteridade, né? Muitas outras pessoas poderão acessar É, essa nossa conversa, né? Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu estou muito feliz pelo convite, né? Sobretudo, voltar a conversar com você, Jefferson, uma pessoa que eu admiro bastante, que no qual nos encontrávamos, né, algum tempo atrás nos eventos literários, nos eventos voltados para a promoção de leitura, voltados para leitura para a sociedade, para a até formação de em bibliotecas Franca que a gente se comunitárias. encontrou, né? Sim, 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 sim. E eu sou muito feliz por a literatura ter me proporcionado, ao longo desse tempo, conhecer pessoas incríveis, pessoas brilhantes, né? Pessoas que estão aí, nessa trajetória para transformar o Brasil em um país de leitores, né? Nessa Uhum. ferramenta incrível, nesse objeto incrível que é o objeto livro. Então, assim, eu iniciei a minha trajetória como leitor, né? Como todo mundo que um dia pensa em escrever, pensa em publicar, né? Inicia como leitor, né? E a leitura ela aconteceu para mim, né? Esse encontro de uma forma bastante inusitada, né? Que foi a partir de um livro que eu encontrei no lixão. Então eu gosto de denominar a minha história como um conto de encantamento ambientado na favela. A história de um Isso no menino complexo que do Alemão, né? Complexo da Penha, que é vizinho ao Complexo do Alemão. Ah, no Complexo da Penha. Uhum. Complexo da Penha, né, no qual eu resido, no qual eu moro. Né? E isso em 1992, 93, né, que aconteceu esse ocorrido. E naquela época não tinha ali o lixo, né, das comunidades, eles não eram, de certa forma, reciclados, né? Não tinha uma coleta Uhum. assim regular. Né? Então eu passava pelo lixão próximo à minha casa, que tinha um campinho, né, no qual eu tinha que passar por esse caminho
E em um Aham. determinado momento eu encontrei uma caixa, e dentro dessa caixa tinha brinquedos seminovos, e no meio dos brinquedos seminovos tinha um livro. E eu fiquei encantado com aquele objeto, né? E eu fiquei encantado com aquela leitura, né? Com aquele é, objeto mágico, colorido, e levei para Uhum. casa e tornei aquele para ir para outros mundos, né? Naquele momento, né? E foi esse livro aqui. Ah, então, eu ia te perguntar se tu tem ainda o livro. Pô, que legal. Sim, eu E, costumo dizer que isso aqui é uma grande relíquia, né? pois é, rapaz. Mas então, a história, inclusive, né, é que queria jogar futebol, a meninada não deixava tu jogar bola, os mais velhos, e então começou com esse recorte, inclusive, é, do jogo, né, da brincadeira, de uma relação lúdica, não é, com esse livro, e com a leitura a partir daí, não é? Sim, sim. Ah, eu era, na época, pô, pequeno, né? E quem dominava o campinho de futebol eram os garotos maiores, né? Então ali eu não podia jogar, mas eu gostava de ficar observando aquela movimentação, né? Aham, E depois, é, a minha relação com o futebol é uma relação, assim, digamos que muito prazerosa, né? Por algum tempo eu fiz parte de uma categoria de base de um centro de esportes aqui do Rio de Janeiro, né? Mas eu sempre gostei muito de arte, eu sempre gostei muito de cultura, eu sempre gostei muito de uhum, teatro, sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito de escrever, né? Então, assim, eu praticava esportes, mas sempre com uma paixão muito grande pelas artes, né? Uma paixão muito aham, grande por esse movimento incrível que é o movimento artístico, né? E uhum, mais para frente, assim, eu pude, de certa forma, interagir com o esporte, com a literatura, né? Que no qual eu sim, visitava as, as escolas de esportes, né? Nas comunidades para falar sobre promoção de leitura. uhum, Então, uhum. assim, era incrível que eu podia falar para as crianças, para os jovens esportistas, Sim. né? A minha trajetória, né? Que eu iniciei no esporte, depois deixei de lado por algum momento o esporte para trilhar os caminhos artísticos, caminhos educativos, os caminhos Aham. Agora, sociais. quando tu achou esse livro, tem uma questão interessante, importante, porque tu foi para a escola, né, a biblioteca, eu acho que estava fechada. Como é que foi isso, assim? Isso te abriu também né, esse horizonte teu, né, que é muito interessante, de abrir bibliotecas, de ser um militante para colocar o livro, né, no caminho das pessoas também, né? Como é que foi esse primeiro momento? Porque tu chegou na escola e aí, como é que foi abrir essa sala para ti? Tu disse que praticamente era só tu que ficava lá dentro, lendo. Sim, eram momentos totalmente incríveis, né? Momentos totalmente assim mágicos, né? Os momentos que eu ficava na companhia dos livros, assim. Eu sempre gostei muito de estar na companhia de pessoas, né? E hoje Uhum, eu trabalho de certa forma conectado às pessoas, né? Porque não adianta ter o autor se não tem leitores, né? Então, assim, eu super apaixonado por pessoas, super apaixonado por gente. Então, eu ficava na companhia dos meus amigos ali no intervalo das aulas jogando futebol, né? Jogando queimada, amarelinho, brincando de amarelinho e tudo mais e tal, interagindo com a galera. Mas eu percebi que naquele momento também a leitura ela veio de uma forma assim muito arrebatadora assim, na minha vida. Depois que eu tive esse uhum, primeiro contato com o livro, assim, eu não desgrudava assim de outros livros, assim, eu não queria assim desgrudar da leitura, né? E uma professora, ainda no ensino fundamental, no segundo ciclo do ensino fundamental, ela percebeu essa minha paixão, pela leitura, percebeu que eu gostava muito, assim, de ler. E em caráter especial, ela ia na direção, pegava a chave, abria a biblioteca da escola, né, enquanto a galera, tipo,
ficava brincando e tudo mais, Sim. eu ficava ali, né? Eu sabia também muito bem, assim, separar, né, o tempo. Assim, se eu tinha, tipo, 30 minutos de intervalo, eu interagia com os meus amigos, continuo interagindo com os meus amigos, mas eu separava um tempo maior para estar em contato com a, com a leitura, com a literatura, né? Sim. Eu percebi que ali eu me tornei, assim, uma criança, assim, questionadora, né? Eu questionava por que a biblioteca ela não ficava aberta um tempo maior, né? E porque não tinha, sei lá, atividades ali para as outras crianças, né? Uhum. E eu E- percebi também que o meu desempenho nas brincadeiras que eu praticava, ele aumentava assim de uma forma assim muito incrível, né? Que minha atenção aumentava, Aham. que minha concentração aumentava, né? Assim que eu era mais criativo, né? Que eu era mais sociável com as pessoas, né? Uhum. Eu percebi que tinha alguma coisa diferente, né? Que eu estava ali me Sim. transformando. E, E além da diversão, além do encantamento, né? Além das aventuras que eu vivia, eu percebi que a leitura, né, era muito útil na minha vida, na minha sim. eu não queria me desgrudar daquilo. E, e como é que tu se transformou, né, no que o El País, o jornal El País, chama de o Don Quixote do Complexo do Alemão? Como é que foi essa passagem aí para tu virar esse mediador de leitura, esses passinhos? Depois a gente vai falar do teu livro novo, né, de passinho em passinho, mas esses primeiros passos, Otávio, para colocar o livro aí na comunidade, como é que foi, hein, essa tua batalha, né, essa tua obstinação por fazer a primeira favela, a primeira biblioteca aí né, do Complexo do Alemão? Então, assim, foi, digamos que, uma transição, né? Essa transição de leitor, depois para promotor de leitura, no meio do caminho aí do leitor para o autor, tem o Otávio Júnior, promotor de leitura. Como Uhum. eu citei anteriormente, eu percebi que a leitura tinha muitos benefícios assim na minha vida. E ao longo do tempo, assim, eu percebi que eu podia interagir também com bibliotecas em outros lugares, né? Eu descobri uma biblioteca no meu bairro, uma biblioteca no bairro vizinho, e por algum tempo, a minha diversão era percorrer as bibliotecas da cidade do Rio de Janeiro. As bibliotecas públicas, as bibliotecas dos centros culturais, Centro Cultural do Brasil, Banco do Brasil, Centro Cultural dos Correios, né? Centro Cultural da Caixa. Eu interagia também com muitas atividades literárias, como contação de histórias, como eventos literários, lançamento de livros, né? Encontro com autores. Então, tudo aquilo me encantava muito, muito mesmo. Né? Eu pensei, por que não levar todo esse movimento literário que eu encontro nesses lugares para a favela? Porque eu percebi também que eu era encantado. Eu já com 15, 16, 17 anos, tinha um encantamento muito grande pela leitura, pelas artes, né? Naquele momento eu era estudante de teatro, eu estudava Então, eu ia te perguntar, teatro, essa parte do o teatro foi importante também para essa liga aí, né? Para esse gesto, foi né? muito Da figura se colocar como mediador também, né? De leitura, né? muito importante, Jefferson, muito importante porque, como eu disse anteriormente, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de produzir textos, né? E também gostava muito de fazer experimentações, assim, sabe, com o que eu escrevia, né? E com outros textos também. Assim, eu iniciei uma grande paixão assim por adaptações literárias, que no qual Uhum. ali vizinho do ensino fundamental, o que aconteceu? Assim, era muito engraçado, porque no início do ensino fundamental, eu via que os jovens, né, já no final do ensino ali fundamental, quase entrando no ensino médio, eles pegavam alguns clássicos da literatura brasileira, né, e faziam as suas adaptações e tudo mais, e tal, né? E eles eram adorados assim na escola, né? Todo mundo gostava e tudo mais, e tal. E quando depois de algum tempo eu juntei assim os meus amigos, né, e professores, falei, por que a gente não faz isso, né? Por que a Uhum. gente não pega os livros que são adotados, a gente faz as adaptações para a escola inteira, né?
E os professores super topavam, professor de português, de história, né? Super topavam, né? Essas interações, era muito legal, né? Depois o próximo passo foi eu procurar por uma escola de teatro para estudar. E quando eu iniciei essa busca aí pelas bibliotecas, que eu passei a perceber a importância, né, de me expressar bem também ali na contação de histórias, que eu vi contadores Uhum, de histórias incríveis, né? Eu quero fazer isso. Eu passei a fazer oficinas, né, de uhum, contação de histórias, narração de histórias, né? Depois eu falei, nossa, eu quero melhorar a minha comunicação, né, com o público, que eu quero crescer como ator também, né? E vi que a uhum, literatura tinha um suporte muito legal para isso, né? E aí eu pensei, por que não eu fazer isso na minha comunidade? Eu fazia adaptação de contos, né? Fazer leitura de histórias, leitura dramatizada, fazer uma sessão de contação de histórias, né? uhum. E eu falei, vou levar essa movimento literária para minha comunidade. E eu percebi que as crianças ali, num primeiro momento, elas ficaram encantadas com os livros, com aquele colorido, né, com as atividades. Eu vi um brilho especial no olhar daquelas Uhum. crianças. Tu Eu fiz começou uma as promessa, atividades eu de fiz uma uma maneira assim, bem improvisada, né? Colocando. bem improvisada. Muito improvisado, muito improvisado. O que acontece? Tinha um tapete, eu lembro que tinha um super tapete lindo na sala da minha mãe, né, na casa da minha mãe. E eu peguei esse tapete, estendi no quintal de casa, entendeu? Eu tinha pouquíssimos exemplares, assim, que eu adquiri em sebo e tudo mais, e tal, né? Tinha pouquíssimos exemplares. E comecei dessa forma. E o que acontece? É, é muito engraçado, assim, contar essa história. Quando você falou que ia, nossa, assim, destrinchar a minha história e tudo mais e tal, fazer aí uma viagem, uma trajetória, eu fiquei muito emocionado, né? Fiquei muito emocionado, porque eu digo isso, não sei, tem uns 15 anos atrás, 16 anos, 17 anos atrás, né? E viralizava de uma forma diferente, né? Como que Aham. isso viralizava? Viralizava a partir do Jornal do Bairro, né? Aqui tinha um jornal super potente, o Jornal do Bairro, que é, ele circulava o bairro inteiro, a região da Leopoldina inteira. Então iniciou assim essa viralização há 15, Uhum, 16, 17 anos atrás, a partir do jornal de bairro, né, que fazia matéria, poxa, quem é esse jovem que quer levar a literatura para a favela? Quem é esse jovem que uhum, quer publicar livro? Então, as primeiras matérias foram nesses jornais de bairro, aqui na região da Penha, Ramos, Olaria, Bom Sucesso, que estão na zona norte do Rio de Janeiro. E uhum, depois nas rádios locais, e depois nos jornais aqui do Rio de Janeiro, né? O Jornal Dia, Jornal Globo, Jornal Extra, né? E depois nas TVs locais aqui, né? No RJTV, no Bom Dia uhum, Rio. Então, assim, aconteceu dessa forma, né? E as pessoas na comunidade elas são muito ligadas, assim, nesses meios de comunicação, né? Então, aí eu uhum. fiquei conhecido como o garoto do livro, né? E tal, o garoto do livro, né? E eu percebi também Tinha que uma eu mala poderia aí também, né? desenvolver Não uma. tinha uma coisa de tu ir levando assim o. Sim, tinha uma maleta, assim, uma maleta. Então, eu era muito atento. O teatro me deu esse suporte, assim, dessas improvisações, com Uhum. adereço, de pensar em cenários e tudo que eu via no lixo, que eu achava interessante, eu pegava, guardava, assim, como, sabe, como objetos que eu poderia usar cenicamente, Sim. né? Então, assim, se eu via um chapéu de palha interessante no lixo, eu pegava. Se eu vi um objeto, eu pegava. E eu encontrei uma mala lindíssima, uma mala super antiga. E eu via que em muitos espetáculos de contação de história, teatro infantil, né, os atores ali usando malas, sabe? Tipo, tirando malas, tirando acessórios e tal. Quando eu achei Claro. aquela mala no lixo, eu Já era uma falei, curiosidade para a ela é meninada, né? encantada. E quando eu chegava nas comunidades com aquela maleta assim antiga, meio, agora podemos dizer assim, vintage, né? É muito É. divertido assim. Acho que, nossa, quando você falou assim, vamos revirar a sua história e tudo mais, assim. E tem algumas situações assim que eu tô me divertindo aqui, né? Nossa, essa palavra vintage, né? Agora aquela mala assim chegava e as crianças ficavam super curiosas em saber o que tinha dentro da mala. Uhum. Aí entrava o Otávio Júnior ali ator, né? E fazia as brincadeiras, falar para as crianças. Se eu falar para vocês que aqui dentro tem dinossauro, vocês acreditam? Não, não acreditamos. Se eu falar para vocês que aqui dentro tem um elefante, vocês acreditam? Não, não, o elefante é muito grande. E se eu falar para vocês que aqui tem uma girafa?
Vocês acreditam? Não, não, não tem, é impossível. Eu falava, vocês têm certeza que é impossível? Ah, temos. Quando eu abria assim, a mala, pegava o livro que tinha todos esses, sabe, animais e tudo mais, sabe, as crianças, oh, é mesmo, ele está falando a verdade. Eu falava, não, tudo Pô, que isso cabe maravilha. dentro de um livro. Que E a maravilha isso. imaginação de você pode... Então era muito legal assim fazer essas interações. E as crianças ficavam encantadas. Assim. Imagina, às vezes elas estavam ali tipo, brincando, né, no meio do caminho, nos becos e vielas, e chegava um louco assim com uma mala e fazia essas brincadeiras, e tudo mais, e levava livros. Então assim, eu Otávio, percebi que isso, ele isso poderia ser. mostra que é uma besteira isso que se diz né, que as comunidades e que as populações de periferia não gostam de ler. Né? Essa bobagem que dizem, né, sobre o brasileiro não gosta de ler, né, as populações de periferia não gostam de ler. É só dar acesso, não é? É só chegar com o livro, é só Toda essa... chegar, não é? Como é que tu notou isso, assim, como é que, no teu dia a dia? E eu acho, assim, já engatando no próximo momento, o que eu queria que tu falasse do Ler é 10, né? O Leia a Favela. Depois, logo em seguida, como é que isso foi virando, né, um projeto, né? Não apenas uma ação tua, né? Mas vai se organizando de uma outra maneira, não é? Então, como eu disse anteriormente, assim, todas essas atividades, todo esse pensamento de transformar, de criar esse laboratório, surgiu a partir da ideia do Ler é 10, né? A partir da ideia de democratizar o acesso à literatura nessas regiões. Né? Uhum, Eu percebia que tinha uma carência assim, de acesso à literatura. Eu percebia que muitas crianças elas não tinham o acesso adequado à literatura, né? Eu percebi também que eu poderia alinhar as atividades literárias com as atividades que eram já tradicionais nas comunidades. uhum, Nas comunidades existem muitas atividades que são tradicionais, como o futebol, a capoeira, a uhum. dança, o balé, o reforço escolar. Né? Com essas atividades tradicionais, e oferecia, né, as atividades. E os educadores sociais, eles amavam, né, achavam incrível ali esse complemento, né, das atividades deles, Sim. né, e com os livros. Né. E o mais interessante de tudo, nesse período de Ler é 10, porque eu continuo morando ainda na favela. Pô, Uhum. morando na favela, eu vou na feira livre, eu vou no mercado, eu vou na farmácia, né? Eu vou jogar futebol. Né? Então, assim, quando eu circulava nesses lugares, as crianças reconheciam, falavam com os pais: aquele é o menino do livro, aquele é o moço do livro. E perguntavam: semana que vem vai ter mais? Amanhã vai ter mais? Sabe, quando você vai voltar? Cara, nossa, totalmente incrível. Né? Às vezes, já tinha uma semana que tinha feito atividade em determinado lugar, as crianças lembravam dos detalhes das atividades. Né? Uhum. Lembravam, assim, do livro, das brincadeiras. Né? E como Em você disse paralelo a anteriormente, isso, é sobre está acesso. a atividade de escritor, né? Que premiada, inclusive, nós já vamos chegar lá, né? No Prêmio Jabuti no ano passado, né? Mas vamos começar pelo começo. O Garoto da Camisa Vermelha, né? O Livreiro do Alemão, que inclusive foi traduzido para o francês, não é, Otávio? Para o francês e para o espanhol. E para o espanhol também. Esse é o livreiro do alemão. Esse ano ele completa 10 anos de publicação. Que legal. 10 anos de publicação. Nossa, cara. Nossa, e ele continua muito ativo, né? Imagina, no Uhum. Brasil, né? Você acompanha bem o mercado editorial, sabe que às vezes, né, um lançamento ele dura, o livro, a vida útil do livro dura 3 meses, dois Muito meses, pouco. 4 meses, seis Uhum. meses, e já não tem mais espaço, né? Cara, são 10 anos, assim, o livro ativo, o livro nas livrarias, né? O livro nas escolas, cara, 10 anos, assim, sabe? Que legal. E o Garoto da Camisa Vermelha,
de certa forma, uma versão infantil, né, do Livreiro do Alemão. Aham. E aqui, o meu primeiro livro infantil, né, tenho um carinho muito grande por esse projeto, né, da editora Autêntica, com as ilustrações do incrível Ângelo Abu. São lindos, né? Pô, Tenho... Oi? são lindas essas ilustrações. E aí vem, né, Lindas ilustrações. tem o Chefão do Morro e é isso, né? O Chefão do Morro. Como é que é esse aí? Conta um Você pouquinho fala só do para. Morro, também é ilustrado pelo Ângelo Abu, né? Aqui nesse livro, assim, eu faço uma brincadeira, né, em relação ao título, né, o Chefão lá do Morro, e faço uma brincadeira com uma jornada que eu gosto muito, que é a jornada da pesquisa, assim, do folclore brasileiro, assim, de brincadeiras tradicionais, de o que é, de Uhum. trava-língua, né, de contos de encantamento, contos de diversão, e eu imprimo, né, essas pesquisas, assim, já de muito tempo, com algumas experiências relacionadas ao Chefão lá do Morro, né, que é um livro interativo que no qual os leitores têm que descobrir quem é o Chefão lá do Morro, né? Então eu vou deixar aqui algumas pistas, assim, sabe? Bacana. E depois do Chefão do Morro vem o que né, que é o da minha janela, né? Que é o que já foi publicado pela Companhia das Letras, daí ou não? Esse. Sim, da minha janela. Da minha janela, nossa, assim, foi um grande presente, né? Grande Uhum. presente. Incrível. Conta um pouco para Quanto. nós aí, dá uma detalhada um pouco maior nesse projeto, porque ele chamou muita atenção, né, Otávio? E, Sim, é um projeto. Assim, é um projeto que, digamos, foi a minha retomada, né, nas questões da publicação. Assim, eu tive um hiato, assim, um pouquinho grande em relação a publicações, né? uhum, O Garoto da Camisa Vermelha é de 2013 e o Chefão lá do Morro é de 2014. Então, assim, eu fiquei de 2014 até 2019, assim, sem publicar nada, assim, só produzindo, uhum, pesquisando, desenvolvendo meus projetos de escrita, propondo projetos, ouvindo o público, né, ouvindo escritores mais experientes, né, fazendo workshops, em feira de livros. Né. Então, em 2000 iniciei o projeto, eu iniciei o projeto da minha janela e tive o apoio de um amigo que cedeu o escritório, né? Tinha uma agência de publicidade na época, então tinha algumas salas assim disponíveis, e ele disponibilizou uma sala para eu ficar mais tranquilo, para escrever, para pensar num projeto. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive aí um tempinho para uhum, pensar no livro, assim, como um projeto. E aí eu convidei a Vanina Starkoff, né, que já conhecia o trabalho dela, a gente tinha uhum, uma afinidade assim, muito grande. Ela tinha o desejo de ilustrar, né, a favela. Né. Eu fui pensando em muitas situações, assim, de convidar uma ilustradora estrangeira, né, com um olhar, assim, um olhar que traz a favela assim para esse campo, uhum. né, de uma obra de arte, né, sem trazer estereótipos, né, Sim. uma visão E assim essa ideia nova. da minha janela é muito boa, né? A ideia é muito direta também, ela é muito curiosa, né? Eu acho que tu explora isso também, né? Essa ideia, né? De alguém olhando e prestando atenção na vida, né? Nas coisas que estão acontecendo no cotidiano, né? A essência da vida, né? Porque às vezes a gente olha da nossa janela, parece que são cenas, né, cenas e cenários que estão ali o tempo inteiro. Que ele é muito recorrente. Na verdade, se você for parar para analisar bem, assim, é um grande portal. Assim, e nada é novo. Parece que é novo, mas nada é novo. Tem sempre transformações.
né? Uhum. Transformações em relação à natureza, transformações paisagísticas, né? Transformações arquitetônicas, sabe? Tem Os muitas gestos das evoluções, assim, pessoas, os objetos, acontecimentos dos pessoas, né? gestos. Acontecimentos, sim. E eu pude captar tudo isso. Assim, eu pude analisar tudo isso, né? E esse insight, né? Eu já tive esse insight da minha janela já há muitos anos atrás. Eu tenho um filho de 13 anos e quando ele tinha mais ou menos 3 ou 4 anos, ele olhou da nossa janela e viu ali a Igreja da Penha, né? A Igreja da Penha, para quem não sabe, é uma Uhum. igreja no alto de uma pedra na zona norte do Rio de Janeiro, que é um ícone da cidade, é um ícone do Brasil, né? Eu trago a Uhum. Igreja da Penha e eu faço referência dela em alguns dos meus livros. É Sim. uma igreja super tradicional, né? Acho que todo mundo já deve ter visto na televisão, no jornal. Ah, super Então, icônica. então ele olhou da nossa janela e viu a igreja da Penha e falou: Papai, 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 você me leva no castelo? Você me leva no castelo? Eu fiquei com aquela cena na cabeça. Ele olhou para a igreja e associou a igreja como um castelo, né? E eu pô, me Legal. conectei logo assim ali, na imaginação infantil dele e tudo mais. Então eu falei: Nossa, que legal isso. Que incrível. E eu fiquei com essa cena na cabeça por muito tempo, e sempre interagindo com janelas e tudo mais e tal, Uhum. né? Falei, eu vou escrever sobre isso, né? E em 2017 eu iniciei o projeto, convidei a Vanina, né? E fui, né, desenvolvendo o projeto, né? Fazendo aí um argumento e tudo mais, ouvindo pessoas, né? E aí comecei a escrever, escrevi o texto, né? E pensei em algumas editoras, né? E não, esse projeto ele precisa de uma casa editorial que entenda a importância desse projeto e que tope também a Vanina como parceira, que realmente ela foi uma grande parceira. Ela topou Uhum. o projeto antes de ter editora e nós percorremos muitas comunidades, olhamos muitas janelas de muitas pessoas, né? Fomos Legal. nas bibliotecas comunitárias, nos atores comunitários, né? E ela sempre rascunhando ali desenhos e olhando a janela das pessoas e, sabe, interagindo com as pessoas nas comunidades, né? E aí surgiu a oportunidade de apresentar para a Companhia das Letrinhas, né? E de Uhum. cara eles super curtiram, né, o projeto, né, e toparam a Vanina já tinha feito algumas páginas Uhum. e foi incrível, assim, foi incrível depois todo o acontecimento, assim, quando a minha janela, Pois ele é, foi daí ele ganha, lançado na Bienal. ganha o Jabuti de literatura infantil. Sim, Como é que foi isso, cara? Como é que foi esse, esse momento aí? Olha aí o Jabuti, ó. só um momento, por favor. Beleza, tranquilo. Aqui, nossa comunidade, nossa, às vezes tem alguns confrontos aqui, né? Muito louco essa realidade, né? Que essa realidade é chata, né? De você estar aqui, estamos aqui conversando e você ouve tiros assim, do outro lado da comunidade, um pouco próximo, aí você fica sempre, digamos assim, um pouco nessa Atento, né? tensão, né? Mas sim, 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 é muito louco, assim, eu fico pensando, assim, quais escritores no Brasil, assim, vivem um pouco dessa realidade, assim. A gente Uhum. está aqui conversando, falando sobre um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira e aí a fluência, assim, do raciocínio, ela é interrompida por conta, assim, de confrontos, né? Sabe? Nossa, assim, às vezes eu me sinto, assim, um escritor, por exemplo, vivendo, não sei, no Afeganistão, Caramba, né? sabe? É muito louco, mas enfim, vamos voltar, né? Então, assim, o da minha janela ele foi Mas é uma coisa lançado incrível, em. Otávio, né, a tua trajetória, a tua perseverança, né, a tua interação com a literatura, o quanto, né, transforma pelo menos a tua, né, a tua realidade, não é? Transformou a realidade de muitas crianças, principalmente crianças, né, mas e adolescentes, mas também, assim, eu acho que pela exemplaridade, né, acho que uma das coisas que o escritor pode fazer, não é? Né, com a sua criatividade, né, com a sua literatura, também é levar as pessoas a pensar sobre escrever,
escrever a sua própria história, as suas próprias histórias, né? A sua realidade, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Sim, sim, eu acho que a minha literatura, né, ela carrega isso, né? Carrega, de certa forma, essas questões também de fazer as pessoas pensarem, né? Poxa, como é Uhum, a infância, né? Elas interagem com o espaço, interagem com essas uhum. histórias, né? Elas interagem com esses momentos, né? Esses momentos que, em determinados momentos, assim, são momentos duros, assim, são momentos Sim. que no qual, né, traz aí uma dureza, né? Traz aí, sabe, um certo incômodo, né? Uhum, Sabe, imagina, cara, eu vivo numa cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade turística, né, uma das maiores cidades do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, mas que tem esses problemas assim sim. sociais, né? Esse problema que no qual, né, a infância nesses lugares ele não é respeitada, assim, sabe? A pluralidade, né, da infância, né? Uhum. Sabe? As crianças protagonistas, sabe, do espaço. Então, assim, eu trago para minha literatura, né, algumas questões para serem discutidas, algumas questões para serem debatidas, né. Eu acho que o legal também de trazer esse universo, né, para a literatura é que, de certa forma, você desassocia também ali a comunidade, né, de um lugar extremamente violento, de um lugar extremamente pobre, né, de um lugar extremamente ali à margem, né? Que nesses lugares assim tem pessoas incríveis, tem Tem pessoas ideias criativas, incríveis, tem pessoas que estão, né, tem pessoas produzindo, criativas. fazendo teatro, fazendo música, fazendo literatura, né? Isso, justamente isso. A favela é um grande polo, assim, um grande hub de criatividade e inovação, né? Uhum, Infelizmente, assim, o poder público ele não enxergou a favela como isso. Ele enxerga a favela como um espaço ali na cidade, né? Um espaço difícil, né? É um espaço com problemas, né? É um uhum, espaço que vai trazer problemas para o andamento da vida na cidade, né? E às vezes muitas soluções de problemas para a própria favela e para a própria cidade está ali dentro da favela, a resolução uhum. desses problemas, né? Às vezes, por exemplo, surgem ideias, né? As pessoas têm ideias de fora da favela e querem trazer e implementar essas ideias na favela, mas não consultam as pessoas que moram ali, Claro. né? Não consultam, as pessoas não são consultadas, Chega né? como um Então, disco assim, ficou muito voador, feio. pousa na comunidade sem nenhuma relação com, com as culturas locais, né? Com a expressão, não é? E, e o legal, assim, dessas conversas, assim, quando eu paro para conversar, assim, você pega, assim, o seu material, a sua produção, né? Fala, caramba, nossa, assim, eu já cheguei a, tipo, cara, nossa, já 8 livros. Uhum. Caramba, eu já publiquei 8 livros. Caramba, meu Maravilha. primeiro livro tem 10 anos já de publicação, né? Maravilha. E E eu fico aí, muito vamos, podemos entrar agora no de passinho em passinho, que é esse novo projeto, sim, não é? E que tem a ver, Otávio, também com a questão da criatividade, né, da tua comunidade, né, da meninada aí, tanto né, da dança, né, das outras expressões e que tu está trazendo para o livro, né, para a literatura. sim, então, assim o que eu penso. Eu penso quando eu desenvolvo projetos literários, né? Eu penso também em trazer elementos e trazer um pouco da cultura da favela, né, para a literatura, né? Fazer uma questão assim híbrida. Por Uhum, exemplo, o passinho é muito potente nas favelas. Ele já transcendeu assim a favela, né? Muitos jovens assim que dançam passinho já dançaram em outros países, né? Fizeram abertura de uhum. Olimpíadas, né? De Copa do Mundo, enfim, né? E rodam o mundo fazendo espetáculos, workshops, né? E tem um público muito grande na favela que dança passinho, que estuda passinho, né? Que Uhum. pesquisa aí o passinho, que se dedica ao passinho.
E eu desenvolve. E percebi, aí tu tem contato também com essa, né, com esse universo aí, a partir do teatro e também da dança, não é? sim, sim, atualmente o meu contato assim foi como espectador. Assim, foi como espectador, foi como um grande apreciador, né, do movimento, um grande apreciador da dança, um grande admirador, né? E eu percebi que, por que não levar o passinho para uma outra linguagem, né? Uhum, Tem um documentário muito incrível do Emílio Domingos, né, que é o Na Batalha, que é totalmente incrível, que fala sobre essa relação dos jovens do passinho com o sonho, com o desejo de levar a sua dança, né, para o mundo, né, de viver da uhum, sua dança, né, um documentário assim, totalmente incrível. Né. E esses jovens, eles já fizeram espetáculo em teatro, né, eles dançaram no Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro. Pensei, por que uhum, não na linguagem da literatura? uhum, E levando o passinho para a linguagem da literatura, eu posso, de certa forma, atrair essa galera para o universo do livro. Né? Porque quando eles olham, assim, na capa, os jovens da favela e tudo mais, eles olham as crianças para a capa dos meus livros, tem uma identificação que é rápida, né? Porque o livro é um uhum, espelho. O livro é um espelho que reflete, né, nossos desejos, né, nossas vontades, né, nossas identificações. Né? Então, essa galera, eles se identificam, né, uhum. sabe? E, de certa forma, eu posso falar sobre esse universo, eu posso falar sobre essa magia do passinho para o Brasil inteiro, assim, para o mundo inteiro, que não conhece, né, essa potência que é o passinho, né, não conhecem essa virtude assim que vem das favelas, né? Essa Uhum. virtude assim de inovação, assim de pegar elementos do frevo, do hip hop, né? Pegar elementos de danças caribenhas, danças africanas, né? E fazer uma interação assim com o passinho. Uhum. E é E como é que incrível tá eu poder ampliar. Otávio, como é que tá assim a repercussão desse livro? Como é que tá, como é que o pessoal está recebendo tanto aí, né, no teu, na tua localidade quanto em outras? Como é que está sendo isso? Cara, então tá muito incrível. Assim, tá muito incrível, assim. É um livro bem recente. Ele foi lançado no mês passado. Isso, ele foi lançado no mês passado, muito recente. Mas antes já tinha toda aí Mas na sabe, mídia uma já está ansiedade. bem presente aí, né? Já tem bastante repercussão, né? Na imprensa, pelo Sim, menos. sim, sim, tá com uma repercussão muito incrível. Né? Tá com uma repercussão assim, muito legal, né? Eu acho que tem um caminho ainda muito legal a ser trilhado, né? Sabe, essa galera do passinho é muito potente, eles têm uma conexão também muito grande nas redes sociais, né? Tem uma conexão muito grande com os seus pares, né? E eu acho que tem um caminho muito bonito, assim, ainda para ser percorrido, né? Mas é muito legal, assim, por exemplo, no mês passado eu estava em São Paulo, né? Estava em São Paulo e eu estava caminhando na Avenida Paulista com uma amiga. Estava caminhando, aí eu passei por uma livraria que é muito legal, que é a Martins Fontes, ali na Paulista. Uhum. Entrei na livraria. Em alguns momentos eu sou muito desatento. Entrei na livraria e tudo mais, então eu tô andando ali na Paulista. Aí minha amiga fala, caramba, olha ali. Cara, eu olhei pra vitrine, assim, era uma vitrine super personalizada, assim, do passinho. Assim, no meio de uma Eita, das avenidas mais importantes do Brasil, assim. Era um painel gigantesco, né? Com passinho e tudo mais. Cara, eu fiquei muito emocionado. Eu fiquei pô, muito que legal. emocionado. Eu falei, assim, eu falei da Bienal do Livro do Rio de 2019, né? Foi o último grande evento, assim, que eu participei, né? E, cara, o da minha janela tinha um painel, assim, gigante no stand da editora. Um painel gigante que as pessoas podiam entrar numa casinha e tudo mais, e tirar foto e tal, na janela. Cara, assim, a Bienal do Rio, acho que ela durou 10 dias. Eu devo ter ido em 8. Cara, eu sentava, assim, tipo,
no chão, olhava assim a fila imensa das pessoas para tirar foto ali naquele painel e tudo mais e tal. Cara, eu falei, nossa, que isso, cara? Nossa, Pô, que maravilha. velho, é um produto, assim, que o livro é um produto cultural assim, totalmente incrível. O livro é um produto. Eu olhava, caramba, eu pensei nisso, eu concebi isso, né? E agora as pessoas elas têm essa oportunidade assim, de ter essa Que conexão maravilha. assim com a obra, né? Nossa, incrível, né? E agora por Que conta, né, maravilha. da pandemia, desse isolamento social, Isso, eu ia te das perguntar pessoas isso, como elas é que tá ficaram. em relação a esse momento atual, assim, eu sei que tu tá participando de alguns eventos, como dá, né, assim, tipo, a gente usando esses meios digitais, né, e como é que tá, assim, a, né, afetando o teu trabalho, tu tá aproveitando de alguma maneira, tá conseguindo escrever ou tá muito difícil, né, como é que tá, assim, esse momento de pandemia? Então, assim, no ano passado, né, eu de certa forma aproveitei essa questão do isolamento social para produzir projetos assim totalmente incríveis, projetos totalmente assim maravilhosos, né? Eu fiquei até surpreendido porque o mundo inteiro assim estava num momento assim numa fragilidade emocional muito grande, né? Por conta da pandemia, assim, sabe? E a gente não tinha assim dimensão assim do que estava acontecendo ainda e tudo mais, tal, né? Mas eu fiquei 2 meses assim quase sem fazer nada, né? No isolamento, mas eu respirei assim. Eu falei, nossa, de certa forma eu tenho que relaxar com alguma coisa. Então eu vou relaxar com a minha arte, eu vou relaxar com a minha escrita, né? Comecei a escrever, assim, e eu tinha uma preocupação também. Eu fiz uma promessa assim para mim, eu falei, eu não vou escrever sobre a pandemia. Uhum. Eu não vou escrever sobre a pandemia, eu vou escrever sobre a vida, né? Eu vou escrever sobre questões mais bonitas. Eu não vou escrever nada sobre a pandemia. Eu me conectei comigo mesmo, me conectei com a minha escrita, né? E surgiram textos assim totalmente incríveis, totalmente assim maravilhosos, né? E nós fomos entendendo assim como seria o ano, né? Como seriam as situações, né? E veio muito essa questão dos eventos digitais, né? Dos eventos online, né? Sim. Eu participei de muitos eventos online. Assim, no primeiro momento, assim, como eu estava muito fragilizado, né? Depois buscar esse formato online. Nossa, assim, no começo eu recusei muitos eventos, né? Muitos eventos. E eu não sei, eu gosto Tem um muito, logo em assim, seguida, né? depois desse nosso encontro aqui, tu também participa de um evento lá em Minas Gerais, não é? Sim, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Mas, cara, assim, foi muito louco que, nossa, assim, caramba, e agora, como vai ser, né? Porque eu amo evento presencial, mas, nossa, era Sim. impossível, e ainda continua sendo impossível, né? Os eventos presenciais, assim, nossa, assim, nós já nos encontramos, eu já perdi as contas em quantos eventos, né? Presenciais, É. né? Pelo Brasil inteiro. Então, assim, nossa, para mim foi muito doído. Assim, que por ano eu ia não sei quantos eventos presenciais, assim, sabe? Tanto no Rio, como fora do Rio, até mesmo fora do Brasil, né? E eu fiquei assim enlouquecido, assim, falei, nossa, e agora? Aí eu Deixa eu te perguntar comecei, uma sabe, coisa. fazendo algum. Sim, Otávio, assim, tu ganhou um prêmio Faz Diferença do jornal o Globo em 2008, não é? E ganhou um prêmio Sim, na Argentina, não é? Que é um prêmio em 2012, o Madre Teresa de Calcutá, por sim, serviço à comunidade. Como é que é receber também esses prêmios aí nessa perspectiva da tua atuação, né? Como, né, um ativista cultural, né? sim, sim. Foi um prêmio por conta do meu livro em espanhol, né? Eu publiquei o Livro do Alemão na Espanha em 2012. E esse livro ele rodou alguns países de língua hispana, né? Ele chegou até um membro, né, do júri desse prêmio, né, que acharam incrível o meu trabalho nas favelas do Rio de Janeiro. Eles decidiram
indicar o prêmio, eu ganhei esse prêmio, assim, foi incrível, foi até a Argentina, na premiação, né? E nesse mesmo ano, eu ganhei um prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Espanha, também pelo Uhum. trabalho, a comunidade, e é isso, assim, abriu muitas portas, né, para pensar e para continuar, né, que deu um gás muito grande para continuar essa luta, assim, de democratizar acesso à leitura nas favelas, né, cara, que não é nada fácil. Nada Então, fácil e está assim, cada vez mais difícil, né? Eu não sei como é que tu está vendo aí o impacto. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso nesse momento aí atual. Como é que está o impacto nas comunidades em relação a esse tipo de trabalho cultural que tu faz, né? Essa mediação de leitura. O apoio deve ter sumido totalmente, não é? voado, na verdade, né, sabe? Anteriormente, cara, nos governos anteriores, né, tinha um grande respeito pelos fazedores de arte, pelos fazedores de cultura, pelos fazedores de educação. Assim, era incrível o quanto nós éramos ouvidos, né? Eu lembro de ter ido a Brasília, né, para ser ouvido sobre as propostas de literatura, Sim. de biblioteca comunitária, e muitas outras pessoas no Brasil, né, estavam, né, nesse evento em Brasília, né, para contar sobre as suas experiências. Né, nós tínhamos voz, né, sabe? Mas, cara, assim, atualmente, né, é muito louco assim, o que está acontecendo. Né, muito louco mesmo, mas nós somos guerreiros, né, somos grandes batalhadores, né, e a nossa ideia é justamente lutar contra tudo isso que está acontecendo, né, essa caça, né, aos fazedores de artes, né, essa caça aos educadores, essa caça, né, a nós que trabalhamos na área social, né, Uhum. mas de certa forma, cara, muito louco. Assim, eu me sinto fortalecido. Uhum. Assim, eu me sinto assim muito fortalecido, né? Parece que de certa forma é muito louco. Assim, quanto mais eles batem, quanto mais eles trazem informações desencontradas, né? Quanto mais eles trabalham assim com as fake news, quanto mais eles nos tratam assim como, digamos, desculpe a expressão, desculpe a palavra, como vagabundos, assim, a gente mostra o nosso valor através da nossa potência, né? Claro. Essa potência, ela de certa forma, ela tem que ser difundida, né, para as outras pessoas, né, das comunidades, das regiões ribeirinhas, das regiões quilombolas, das regiões indígenas, das regiões periféricas, né, porque o livro é uma grande potência, assim, o livro é uma grande ferramenta assim de transformação, né. Se muitas pessoas não querem que essas informações cheguem, né, e acabam dificultando o acesso, a gente vai, de certa forma, levar esse acesso, levar essas informações para a literatura de qualidade, levar um entretenimento de qualidade, né? Uhum. E dar oportunidade para essas pessoas também, para elas escolherem o que elas querem ler, Claro. ali dentro de uma curadoria, né? Dentro aí de uma seleção de livros, né? E levar adaptações literárias do cinema brasileiro para esses lugares, Uhum. né? De levar essa informação, né, que é muito. Eu falo assim para as pessoas assim sobre a minha trajetória, né? Eu falo sobre um pouco sobre os meus sonhos, né? Uhum. E de certa forma eu tenho a oportunidade de realizar os meus sonhos a partir da arte, né? A minha vida ela foi Claro. transformada a partir da arte, né? Hoje em dia eu crio, né, um filho, né? Eu tenho uma família, né? Eu, de certa forma, desenvolvo um projeto um projeto sociocultural, né? Porque não temos patrocínio, né? Então Uhum. hoje, assim, com as palestras que eu faço, com os eventos que eu faço, né? Com parte, né, do que eu ganho com os livros, eu posso reverter para a sociedade,
Né? Eu posso Uhum. reverter o conhecimento que eu adquiri por meio da literatura para a comunidade. E eu fui Claro. muito abraçado por esse universo literário, que no qual ali as Uhum. pessoas me davam bolsas em oficinas de criação literária, de empreendedorismo literário, né, de roteiro, de cinema, de televisão. Então, a arte me abraçou, a educação me abraçou. E, de certa forma, agora eu quero retribuir. Né? Eu acho que é Claro. muito louco, assim, agora analisando toda essa situação, né, alguns governantes eles não entenderam a importância disso para as pessoas. Né? Porque assim como a vida foi modificada, foi mudada, a arte pode mudar a vida de muitas outras pessoas em muitos ambientes assim É, comunitários, não somente periféricos, como outros ambientes no Brasil inteiro. Então por isso assim que eu digo assim que eu me sinto fortalecido, né? Eu sei que nós estamos vivendo um momento assim muito assim duro, um momento muito complicado, né? Mas somos criativos. Nós trabalhamos com a economia criativa. Nós trabalhamos com a inovação, né? Nós trabalhamos com a criatividade, nós trabalhamos com a imaginação. E é hora da gente usar a nosso favor as nossas habilidades. Né? Porque eu vejo que muita gente fica reclamando, muita gente fica, de certa forma, aí reclamando de governo e tudo mais e tal, né? Mas não. Nossa, um gato invadiu minha casa. Um gato invadiu. E eu, de certa forma, vai brigar com. Peraí, vai ter um confronto aqui. Vem, Marie. Marie. Nossa, peraí, só um minuto. Vem. Vem, tranquilo. vem. Nossa, peraí, cara, que essa gata é muito brava. O que você tá Mas, fazendo aqui, Otávio, minha olha só, filha? com esse Ele se resolve. incidente, com esse incidente, nós também temos que ir terminando aqui a nossa conversa. Muito legal, viu? Muito inspiradora. Tu é realmente uma figura que inspira muito, né? É, a gente já conversou inúmeras vezes e é sempre muito legal conversar contigo porque tem essa, né, essa vontade, né, de escrever, de viver, de transformar. E isso é algo, né, realmente muito importante para ti e para a tua comunidade e para outras que não, né, enfim, de outros lugares, né, para se inspirar. Então, assim, ó, eu quero te deixar um grande abraço, viu? E um obrigado por participar do nosso Papo Ninja. Na semana que vem a gente tem mais escritas ninja. E em breve, Otávio, vamos nos encontrar aí, com certeza, e dar aquele abraço e prosear um pouco mais, né, sobre tudo isso aí que a gente conversou hoje. Bom, eu quero agradecer pelo convite, né? Estou totalmente muito feliz, assim, muito feliz mesmo por esse bate-papo, por essa conversa, né? E quero dizer assim também que dias melhores virão, né? Eu vejo aí um futuro assim totalmente animador, Que né? bom. Totalmente animador, muito feliz assim, sabe? E quero aí agradecer ao público, né? Quem esteve até agora aqui conosco. E as interações elas podem ficarem também para depois aqui nessa nossa conversa Claro. ali no meu Instagram, que é @OtávioJúniorAutor, né? Estou super disponível para conversar sobre o que nós debatemos, sobre o que nós Ma- falamos nessa tarde e noite incrível. Muito obrigado. Vamos Maravilha. continuar essa conversa ali no Instagram, E fica à disposição também @OtávioJúniorAutor. lá no Instagram da Mídia Ninja, para quem quiser a fim de assistir todo, não conseguiu assistir todo, tá aí, então, para a gente, essa conversa super bacana com o Otávio. Grande abraço, meu querido, e parabéns aí por toda essa trajetória. Até semana que vem, Gratidão. pessoal do Papo Ninja, Escritas Ninjas. Visite Quadro Amarelo, também a nossa Quadro Amarelo Escrita, que é uma parceria Mídia Ninja, Quadro Amarelo Escrita, esse nosso Escritas Ninjas. Falou, abração!